Boa noite, Opa, doutor. boa noite, Raul, tudo bem? Certo. Conexão ok, áudio ok. Tudo certo, tudo ótimo. Tá Maravilha. aqui, tá me ouvindo bem? Tô sim, perfeito aqui. Maravilha. Aguardar só um pouquinho o pessoal entrar aí e a gente Não, sem já. problema. Fechado. Bacana. Vamos lá. Bom, vamos iniciar. O pessoal já está começando a se movimentar. Boa noite a todos. Me chamo Raul Petrilli, sou um dos sócios da GuardMed, da plataforma GuardMed, que tem como disponibilização aí de um programa de proteção profissional. Eu vou deixar depois o descritivo, né? Se alguém se interessar por mais informações, pode acessar ali o site e tal, entender um pouquinho melhor. E dentro do escopo, né, de toda a proposta da GuardMed, que é proteger o médico, tá, na sua atividade profissional, a gente está trazendo cada vez mais conteúdo e informação de qualidade e pertinente. A gente tem mapeado assim os temas com bastante cuidado para poder não encher de muito conteúdo, muita informação e ao mesmo tempo que nós disponibilizarmos seja algo de relevância e importância que realmente acrescente. E o tema de hoje é indiscutivelmente entre os top 5 do momento, né? Queria também agradecer a todos os parceiros nossos, né, os escritórios que nos apoiam, agradecer a doutora Alan, doutor Borges, aí, do escritório CB Advogados Associados, por ter aceito, né, dado aceite aí para o nosso convite. LC Olivan Advogados, Rocha e Leite Advogados Ribeirão Preto, GCBA Advogados Campinas, Buda Spa, iClinic, que é um software de gestão de consultórios e clínicas que se preocupa bastante com esse tema. A gente já discutiu algumas vezes sobre isso, né? Sobre o enquadramento desses softwares novos na LGPD, que é algo muito novo, então tem que ir se adequando. A, aos nossos parceiros diretos, aí, nossos colaboradores, né? A psicóloga Eliane Albuquerque, a corretora A Mais, BrokerTech e todos os diretos e indiretos que trabalham conosco. Feitos os agradecimentos, né, então, dando sequência aí aos nossos temas de live, mais uma vez agradeço, doutor Alan. Nosso tema de hoje é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, quais são os impactos dela na área de saúde. São muitos, né? Desde os dados do paciente, né, como eles vão ser tratados, como os hospitais vão lidar com isso, e principalmente para aqueles médicos que têm seus consultórios, suas clínicas, que muitas vezes não têm um suporte técnico direto, como tem os hospitais das grandes estruturas. Então, a ideia é justamente aqui elucidar um pouco sobre esse assunto, trazer dúvidas, né, colocar ali, semear a curiosidade para esses médicos, para esses profissionais, para que eles procurem adequar o seu negócio dentro da LGPD para não ter surpresas ruins no futuro. Então, doutor Alan, falar um pouco aí do seu. Se faltar alguma coisa, me corrija, que era muita coisa, mas eu tentei compilar aqui. Especialista em proteção de dados e privacidade, na LGPD, bastante estudioso na LGPD, especialista, blockchain. Então, acho que tem bastante assunto para a gente falar hoje. Algumas perguntas a gente acabou já liberando nos stories e tal, e outras a gente deixou para falar na live, tá? Então, vou passar a palavra a você aí, tá? Fique à vontade. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. E a palavra é sua, doutor.
Obrigado pelo convite, primeiramente, aí, agradeço a GuardMed. É muito um prazer estar aqui com vocês, participando. Eu acho que a gente esclarecer dúvidas e realmente, né, uma lei que ela foi aprovada num ano tão complicado quanto foi o ano passado, muita coisa acontecendo, principalmente nesse setor que a gente está falando aqui, né, médico em geral. Então, a gente esclarecer essas dúvidas, esses temas é super importante e, inclusive, do meu ponto de vista aqui, né, um profissional que atua na área, como você mencionou, a gente, no CB Associados, tem atuado muito forte junto à questão de LGPD, além de outras questões relacionadas também. A gente explicar tudo isso é muito importante por conta de justamente de trazer a preocupação em relação aos dados pessoais, né, a proteção dos dados pessoais de cada um, isso tanto do paciente quanto do próprio médico. Eu acho que é importante já esclarecer aqui de pronto, né, que quando a gente fala de dados pessoais na LGPD, a gente fala de todo e qualquer dado que esteja vinculado a uma pessoa física, né, pessoa natural, a gente costuma chamar de pessoa física, então isso abrange tanto o nosso trabalho quanto a nossa vida pessoal, a coisa bom, por que a gente, quando a gente vai na farmácia, a coisa do CPF, por que a gente fornece o CPF, por que eles dão um desconto tão grande para a gente, só por a gente fornecer o CPF, todas essas coisas. De fato, né, nos últimos anos, já trazendo um pouco do contexto da lei, do porquê da gente ter essa lei hoje aprovada no Brasil, a gente brinca que hoje em dia o dado pessoal é o novo petróleo, né, o novo ouro, enfim, faça a relação que você quiser. De fato, né, a gente tem grandes empresas aí, grandes conglomerados, que vivem basicamente o seu principal ativo são dados de pessoas, dados, enfim, dos mais variados possíveis. Não dá para dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados é a primeira lei no Brasil que traz uma preocupação em relação a isso. A gente já tem, desde o Código de Defesa do Consumidor, no início dos anos 90, coisas relacionadas, né? Nada tão grande, mas, por exemplo, o direito do consumidor de ter acesso a esse tipo de informação, enfim. Então, já eram coisas que vinham sendo colocadas aí. A própria União Europeia, né, que de alguma forma vem puxando esse carro de proteção de dados, esse tema, ela está realmente muito avançada. Quando a nossa lei aqui foi aprovada em 2018, a GDPR, que é o equivalente, né, da LGPD na Europa, já estava sendo implementada, já tinha entrado em vigor. E, enfim, eles vêm trazendo muito e influenciou muito também a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Não só por conta deles, é claro, né, a gente já tem iniciativas do gênero no Congresso aí desde 2010, a coisa foi sendo discutida, foi sendo deixada de lado, enfim, mas com a aprovação da GDPR, isso trouxe muita força, justamente porque boa parte das empresas, e a gente pode falar de hospitais, seguros e tudo mais, tem relações com empresas europeias ou empresas que tenham filiais, sedes na União Europeia. E essas empresas passaram a ser obrigadas a estarem em conformidade com a GDPR. Acho que isso acabou dando um combustível, um gás que faltava para a aprovação da nossa lei, que em boa parte é baseada na GDPR. Não dá para negar que ela tem uma influência muito grande dessa GDPR, né? E aí, deixando um pouco de lado essa questão legislativa, né, que, enfim, acho que agrada muito a gente, advogado, mas talvez nem tanto o resto, eu acho que é legal a gente pensar qual que é o foco da lei, qual que é o principal objetivo da lei. Muita gente associa necessariamente com privacidade, e é claro que ela traz isso, ela tem isso entre os seus princípios, e é uma preocupação muito grande. Mas mais do que isso, a ideia da lei, o cerne da lei, é justamente trazer uma questão de autodeterminação. É você saber o que está sendo feito com os seus dados, você poder decidir de alguma forma o que está sendo feito com eles, tomar uma decisão consciente em relação a isso. E eu gosto sempre de ressaltar, a LGPD não vem para acabar com o negócio de ninguém, ela não vem para atrapalhar a vida de ninguém. É claro que ajustes vão ter que ser feitos, são necessários, sem dúvida, mas é justamente a ideia é que a gente faça e continue fazendo os nossos negócios da forma ideal, da forma mais clara e transparente possível, para a pessoa que é o titular do dado pessoal que está sendo tratado, tá? Acho que isso para dar uma contextualizada na lei, como eu disse para vocês, dado pessoal, a lei se preocupa com o dado de pessoa física, então aqui a gente não está falando pessoa jurídica, a própria clínica, o hospital, plano de saúde, nada do gênero, a gente sempre fala em pessoas físicas. Mas é importante a gente também perceber que, muitas vezes, o dado de pessoa física não é necessariamente só o nome, só o e-mail, o telefone dessa pessoa. Não, muitas vezes a gente tem dados
que talvez estejam uma zona um pouco mais nebulosa, mas que de alguma forma são associados com uma pessoa e, portanto, passam a ser dados de pessoa física, passam a ser dados tratados pela Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, se você falar isoladamente de coordenadas ou de geolocalização, por exemplo, que a gente tem no nosso celular, isso não necessariamente é um dado pessoal, mas a partir do momento que você consegue vincular ele ao Alan, ao Raul, isso passa a ser um dado pessoal porque é a localização daquela pessoa. Então a gente precisa ter essa sensibilidade na hora de analisar esse tipo de coisa. E aí, dentro disso, a lei ela faz uma outra divisão. A gente tem os dados pessoais e tem aqueles dados que são chamados dados sensíveis, que tem uma proteção ainda maior dada pela lei. E, basicamente, eles englobam tudo o que tem um nível, um grau de criticidade muito maior e um potencial discriminatório também. A lei coloca como dado sensível essas duas coisas, essas duas regras para a gente analisar. Então, criticidade, naturalmente a gente vai falar de dados de saúde aqui, dados biométricos e coisas assim. E também, por outro lado, né, dados com potencial discriminatório, a gente fala aqui dados relacionados a gênero e questões sexuais, a gente fala dados de raça, dados que trazem alguma carga relacionada à etnia da pessoa, todos esses dados são considerados sensíveis. E a lei dá uma proteção muito grande para eles, né? E é importante a gente pensar em, bom, uma vez a gente sabendo quais são os dados que são de fato tratados pela lei, que fazem parte da competência da lei, o que a gente tem que fazer para tratar esses dados, ou o que isso muda na nossa vida, né? O que a clínica, o que o médico que trata esses dados já diariamente, aliás, trata dados sensíveis, né, constantemente, tem que fazer. Bom, a lei ela oferece algumas alternativas para a gente, como autorização, que a gente chama de base legal, para tratamento de um determinado dado. A gente tem, e isso é o mais comum, né, o mais conhecido, o consentimento. O consentimento é aquele consentimento que é dado de uma forma livre, informada, específica, e quando a gente fala de um dado sensível como um dado de saúde, uma doença, uma CID, ou enfim, alguma outra questão relacionada a isso, por mais remota que seja, remotamente relacionada à saúde, a gente também fala de finalidades específicas, muito controladas de tratamento, né, uma autorização muito clara em relação a isso. O consentimento, ele, apesar de ser muito comum e ser a primeira coisa que nos salta aos olhos, e de ser bom, de certa forma, porque você tem, de alguma forma, ali uma garantia de que a pessoa está ciente daquilo, concordou com aquele tratamento que está sendo feito. Não é muito diferente, por exemplo, do que os médicos fazem a hora que você pega a autorização para realizar determinado procedimento. Você tem um documento escrito ali que o médico mantém aquilo guardado e, eventualmente, pode utilizar se for necessário, enfim. Ele é muito bom, o consentimento ele funciona muito bem. O problema é que a lei autoriza, dentro daquela ideia de autodeterminação da pessoa em relação aos seus dados pessoais, autoriza que esse consentimento seja revogado. E isso passa a ser problemático a partir do momento que, enfim, a gente lida com as mais diversas pessoas e a gente não sabe até que ponto essa pessoa não vai mudar de ideia daqui 2 dias. Ela já deu autorização, o médico já fez um determinado tratamento de dados, né? Aqui acho que é importante a gente fazer essa diferença, né, do tratamento de dados. O médico ele já tem isso e de repente vem uma notificação, um e-mail ou alguma informação por parte do titular desse paciente dele falando, olha, não, eu quero cancelar o consentimento que eu dei. Isso é problemático, o médico ele tem que correr atrás de, enfim, apagar dados, e aí não só na clínica dele, não só no servidor dele, a gente vai voltar a falar isso um pouquinho mais para frente, mas ir atrás de prestadores de serviço para quem ele acabou fornecendo aquele dado por uma condição inerente do serviço que é prestado por ele, né? Então, a verdade é que, apesar de ser o mais famoso e mais conhecido, a gente tenta, na medida do possível, fugir do consentimento. A gente tem outras bases legais que são muito mais seguras nesse sentido, como, por exemplo, a obrigação legal. Médicos, inclusive, têm uma questão muito forte, regulamentação muito forte, né? Tanto da ANS quanto do Conselho Federal de Medicina. A gente tem regras muito claras em relação a isso, e essas regras não deixam de ser obrigações legais que o médico tem que cumprir. Ainda que o paciente vire para ele e fale, olha, não, eu não quero que você faça um prontuário ou que você faça um receituário de determinada forma. Enfim, a gente tem padrões que devem ser seguidos e não está dentro do grau de controle, do mundo de controle do paciente escolher esse tipo de coisa. O médico ele é obrigado a fazer. Uma outra base legal também possível é o cumprimento de contrato. E aí, é claro, a gente
talvez a gente priorize, claro, a obrigação legal nesse sentido, mas é interessante pensar que muitas vezes a gente tem um contrato firmado para exercício de algum procedimento, por exemplo, alguma forma de contratação, e essa é uma base legal, a partir do momento que você tem um contrato e o tratamento de um determinado dado, um contrato com a pessoa, tá, que vai ter o dado tratado, e o tratamento desse dado é uma condição para que o contrato seja cumprido, essa é uma base legal também para a gente fazer o tratamento desse dado. A gente tem outras, e aí não necessariamente se aplicam, acho que não vale a gente entrar muito no mérito aqui, mas a gente tem questões de pesquisa, a gente tem outras coisas relacionadas que servem de justificativa para um tratamento, para uma operação de tratamento de dados, tá, Raul? É importante, a gente tem aqui um trunfo que a lei ofereceu para a gente, que não é um cheque em branco, eu vou explicar um pouco melhor, mas é a questão do legítimo interesse. Muitas vezes, quando a gente não encontra, não consegue encaixar um tratamento de um determinado dado em nenhuma dessas outras bases legais que eu comentei com vocês antes, a gente, e por alguma razão, o consentimento é difícil de ser conseguido, ou não pode ser conseguido por enfim, várias questões, a gente tem, teoricamente, a possibilidade de fazer o tratamento pelo legítimo interesse. É um legítimo interesse da pessoa que está fazendo o tratamento de dados, no caso, por exemplo, a clínica, de repente, que autorizaria esse tratamento. Mas ele está sempre muito relacionado com uma análise de risco e para além disso, ainda que você faça essa operação de tratamento, ela tem que ser transparente, ela tem que ser, de alguma forma, informada ao titular do dado, ele tem que poder saber que isso está acontecendo. E aí acho que vale a gente citar que essa não é uma base legítima para a gente tratar dados sensíveis. Quando a gente estiver falando de doenças, questões de saúde, etc., a gente já não pode utilizar mais essa base de dados. Quando a gente falar de um cadastro, de repente, nome, telefone, etc., talvez isso seja viável, a depender do caso, é claro, mas quando a gente fala de dados de saúde, isso já não pode ser implementado dessa forma, tá? Uhum. Eu vou falando aqui, Raul, mas se tiver alguma dúvida, quiser pontuar alguma coisa, porque senão eu engato uma quinta e eu vou embora. Eu acho que você colocou alguns pontos que são extremamente importantes, né? Então, eu ia pedir até para você contextualizar a lei, mas isso já foi feito, então ela veio, né, originalmente da que foi aplicada à União Europeia, né? E o que a gente, acompanhando um pouco, né, superficialmente, a gente vê, né? A gente tem um avanço tecnológico muito grande, muito rápido para a digitalização de todos os dados, de tudo que você faz hoje. Você tem um Google hoje que sabe de tudo da sua vida, tem uma Amazon que armazena os dados, e você não tinha legislação específica para isso, embora tenha outras normas aí, como você mesmo colocou. E aí, o que eu estou pensando é o seguinte, né? Você tem algumas esferas de análise para chegar na lei, né? Primeiro qual é o nível de... Qual é o dado, né? Que dados são esses? Qual é o nível de privacidade que ele precisa? Onde ele vai ser aplicado, eventualmente? Como ele vai ser manipulado, tá? E aí, em que lei que eu vou aplicar ali na esfera prática, né? Eu acho que eu vou tentar puxar muito para essa parte prática, Alan, se você me permite, porque muitas dúvidas assim vão permear essas questões, né? Que, por exemplo, eu tenho minha clínica, como que eu faço? Tenho meu consultório, como que eu faço? Mas, assim, só para concluir, assim, os dados e a privacidade, como eu vou aplicá-los dentro da minha prática, como eu vou trabalhar isso dentro da minha prática, que tipo de sistema eu vou usar, porque hoje tudo é sistema, e que base legal eu vou utilizar. Então, eu acho que tentando resumir um pouco assim do que eu vejo de evolução, o direito está sempre atrás das evoluções sociais, né? E aí vem uma evolução digital que ninguém sabe nem o que vai acontecer. Fica até a pergunta, para onde a gente vai, né? É o que você estava falando, nos seus dados, hoje, se o serviço é grátis, o produto é você, né? Isso é o que eu costumo falar. Então, você o quê? São seus dados, são seus hábitos, muito valioso. E aí, assim, adentrando um pouco mais a parte, talvez técnica, mas inevitável, porque a lei já está vigente e, se eu não me engano, as multas vão começar agora no meio do ano, salvo engano, você pode até me corrigir, não sei se... Agosto, Agosto, né? Agosto. Então, assim, quem não abriu o olho para isso, tem que abrir já, ou, né, pode sofrer consequências.
E aí, até Uhum. por isso que a gente está discutindo aqui hoje, enfim, e eu acho que é bastante rico. Então, eu vou seguir assim, algumas perguntas que a gente tem dúvidas em geral, recebemos algumas perguntas também, e que são, assim, mais do ponto de vista prático, né? Porque, qual é, por exemplo, a responsabilidade do dono da clínica em relação a esses dados? Quais dados reais desse paciente são realmente sensíveis? Algumas coisas em geral. Mas eu vou seguir aqui mais ou menos o que foi chegando para nós, tá? E a gente Uhum. escuta muito falar em compliance, né? Compliance de empresas, e aí isso aplicado também à área de saúde, na questão dos serviços de saúde, privados principalmente. Esse compliance ele vai ser, de certa forma, preventivo, né? Para demandas posteriores. E aí você fala em compliance digital. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre risk assessment, Uhum. sobre a figura do DPO dentro da área de saúde e sobre o ciclo de vida desse dado. Tá? Uhum. Haja vista que a gente está falando de dados sensíveis. Então, tudo isso se completa dentro de um mesmo circuito, vamos dizer assim, para que o Uhum. paciente, além de ser bem atendido, né, claro, mas que ele seja protegido, seus dados sejam protegidos de alguma maneira, né, não sejam comercializados, não sejam passados para terceiros que vão eventualmente o abordar para não incomodar, né, para vender, enfim. Normalmente a Uhum. gente está fazendo negócio, né? Então, eu queria que você fizesse aí um breve esclarecimento sobre compliance digital, risk assessment, GPO e o ciclo de vida do dado. Tá, vamos lá. A gente falou bastante coisa aqui agora. Aliás, eu fui tentando fazer notas mentais aqui de tudo que você estava comentando, Raul. Ah, eu anoto, E hein? Eu tem vou tanta. anotando aqui. Não, ótimo, que aí você vai me lembrando também. Mas vamos lá, respondendo então, vamos do final para o começo, né? Indo direto para as perguntas que você me colocou aqui. Compliance digital, né? Acho que compliance você já pincelou muito bem. A ideia da gente de buscar conformidades, procedimentos internos da empresa que possibilitem a conformidade tanto legal quanto regulamentar, enfim, normas diversas que são aplicáveis aí, tanto a clínicas, hospitais, empresas no geral, enfim, para tudo, né? E aí surge justamente nessa evolução tecnológica e tudo mais, a ideia de compliance digital que vem crescendo muito agora, basicamente assim é a ideia de compliance aplicado dentro dessa estrutura, desse mundo digital. E especificamente a gente fala aqui no Brasil, a gente costuma voltar muito isso para as leis direcionadas para esse ramo. Claro que a LGPD está englobada nisso, sem dúvida nenhuma. Aliás, é uma das grandes forças motoras da aprovação dessa lei e de leis do gênero no mundo inteiro. Foi justamente a quantidade de dados que são tratados por meios digitais, como você mencionou, né? A gente tem a Amazon, tem Google, tem empresas gigantescas que lidam com volumes de dados insanos. Mas, mais do que isso, não se restringe à LGPD. A gente tem, por exemplo, no Brasil, o Marco Civil da Internet, que também impõe obrigações do gênero para, por exemplo, provedores de acesso, provedores de aplicação na internet. E a gente tem aqui, talvez não seja necessariamente o caso de uma clínica, mas a gente tem plataformas do gênero hoje em dia, né, que possibilitam, por exemplo, comunicação entre médicos, e pacientes. A gente tem muito forte essa coisa de telemedicina, que justamente por conta de tudo que aconteceu no último ano, né, cresceu bastante. Enfim, então acabam sendo aplicáveis também, né, ainda que não sejam aplicáveis na relação tradicional médico-paciente ali no consultório. Enfim, a gente tem uma infinidade de leis e é de suma importância que a gente preste atenção nelas, porque mesmo que o nosso escopo aqui da discussão seja falar de LGPD, a LGPD ela nunca é aplicável de uma forma isolada. Como eu mencionei antes para você, uma das bases legais que a gente tem para tratamento de dados é a obrigação legal. Então, é necessário que a gente tenha uma análise e um conhecimento bom a respeito de toda a lei, de todas as leis e normas que podem ser aplicáveis a uma determinada relação, a um determinado processo, né? Como a gente falou antes, médicos, por exemplo, a gente, para além das leis gerais que a gente tem aprovadas, a gente tem regras específicas do setor, a gente tem regras setoriais que trazem obrigações muito grandes e fortes para essas pessoas, para os profissionais da área. Você comentou da questão de risk assessment, esses termos fancies, né, que a gente tem hoje em dia.
Mas o Risk Assessment, ele é necessário, tá? Ele é indispensável, basicamente, para a aplicação da LGPD, porque uma das coisas que a LGPD, por exemplo, coloca para a gente é justamente a segurança de sistemas de informação. As empresas devem adotar, claro que dentro de uma razoabilidade, né, o sistema de segurança que vai ser adotado, todas as questões que vão ser colocadas pelo Google, não vão ser as mesmas que vão ser adotadas por uma clínica com um número limitado de pacientes e com um número limitado de tratamento de dados. Ali prevê essa razoabilidade e ponderação na implementação dessas coisas. Mas é importante que mesmo a clínica e o consultório tenham essa preocupação dentro das suas possibilidades de fazer esse tipo de coisa, inclusive para que a gente possa, dentro de um risk assessment, que é justamente a gente fazer um mapeamento, um acesso em relação às qualidades de risco de um determinado processo de tratamento de dados feito pela clínica, por exemplo, a gente consiga reduzir isso. A gente tem gráficos, né, que mostram muito bem. Infelizmente a gente não consegue colocar aqui, acho que ficaria mais visual e seria muito mais fácil de entender. Mas a ideia é que a gente coloque todas as operações de tratamento de dados que são realizadas dentro de um mapa de risco. E aí, naturalmente, você vai ter operações que estão mais arriscadas, operações menos arriscadas, e adotando medidas de segurança devidas, a gente consegue reduzir. E a ideia é que a gente coloque o menor risco possível para todas as operações que são realizadas, né? E aí, parece que acho que fica muito solto também falar dessa forma, mas a gente fala, por exemplo... Níveis de risco ali, níveis de Isso. E a ideia é que a gente tome medidas, por exemplo, como... criptografia, adotar, por exemplo, sistemas para clínica, por exemplo, que tenham certificados de segurança. Acho que talvez a gente até possa voltar um pouco mais à frente a falar disso, mas são essas preocupações que uma clínica, quando ela selecionar, por exemplo, prestadores de serviço ou equipamentos que vão ser utilizados por ela, que ajudam também a reduzir o risco. Fora a questão formal jurídica, que aí a gente entra na questão do consentimento, entra em todas essas coisas que também estão englobadas, né, dentro dessa questão de risk assessment, que vão servir de base para a gente fazer a adequação, por exemplo, dessa clínica, a LGPD. Você perguntou para mim da questão do DPO também, né, Raul? O DPO, que seria o Data Protection Officer, ele é basicamente aqui no Brasil o encarregado, né? O nome um pouco menos chique, mas é basicamente a mesma posição que é ocupada. Quem que é essa pessoa? Ele é a pessoa que dentro da empresa, dentro do agente de tratamento de dados, vai ser o responsável por cuidar da LGPD. Fazendo um comparativo, já que a gente estava falando de compliance, né? Basicamente, se a gente imaginar a LGPD como uma área, por exemplo, compliance, ou semelhante ao compliance, ele seria o chefe da área de compliance, o encarregado, e é o responsável tanto por atender às solicitações de titulares que venham a solicitar informações a respeito dos dados que estão sendo tratados, e mais do que isso, responder, por exemplo, à autoridade nacional. Acho que a gente não chegou a comentar aqui, então vou fazer um parênteses. A autoridade nacional foi a entidade criada para cuidar da lei de proteção de dados e privacidade aqui no Brasil. Agência, né? Isso, exatamente. Então, a partir do momento que essa autoridade nacional passe porque ela ainda está em fase de constituição, ela já foi constituída, na verdade, mas ela ainda está implementando, está trazendo portarias. A gente tem agora uma agenda de aprovação de portarias para os próximos 2 anos. Ela já tem algumas buchas na mão para resolver, né? A gente teve recentemente vazamento de dados de mais de 200 milhões de brasileiros. Já caiu essa bucha na mão deles para resolverem um processo aí. Vamos ver como eles vão conseguir lidar com isso. É um teste muito grande, né, para uma agência que acabou de ser criada. Mas ela vai trazer regulamentações, e é ela que vai entrar em contato, por exemplo, com a clínica, falando, olha, a gente de repente recebeu uma denúncia, ou nem denúncia, a gente resolveu investigar aqui vocês, a gente queria saber todo o ciclo de vida de dados que vocês tratam aí dentro, a gente queria entender o mapeamento, queria entender as bases legais, se vocês têm autorização para fazer esses tratamentos. Quem vai ser obrigado a responder esse tipo de coisa é o DPO, é o encarregado da empresa. A princípio é ele que tem essa responsabilidade, tá? Se algum problema existir, desculpa interromper, agora que você falou do encarregado, do DPO, né, que eu acho que essa expressão a gente tem escutado bastante, né? No meio do empresariado, em todas as áreas, o pessoal tem falado muito, o DPO, é difícil encontrar alguém, quem vai ser o DPO, se é o CTO, que vai acumular função, ou se eu vou contratar alguém. O DPO ele vai conseguir ser DPO de várias empresas, por exemplo.
E aí uma dúvida que surge é o seguinte, né? Ele pode ser, né, questionado, por exemplo, pelos fiscais da agência aí, que a agência, ela, assim, a impressão, lógico, que ela vai ficar sempre correndo atrás da evolução digital, né? Não tem como ela se antecipar, porque as coisas vão acontecer muito rápido, já estão acontecendo. Mas esse DPO, numa situação real de... Eu tenho uma clínica grande, um instituto, por exemplo, que eu tenho várias áreas de atuação, várias especialidades médicas, Sim. fisioterapia e outros procedimentos ali. Eu tenho dados, tenho uma rotatividade alta e eu tenho um DPO, tá? Vamos imaginar que existe algum problema com os dados desses pacientes. Quem é o responsável? É o DPO exclusivamente? Ou os sócios donos da clínica também são arrolados em relação a isso? Como é que está isso na atualidade? Ou isso Uhum. ainda tende a evoluir? Tem já algum parecer para a gente se situar? É, quando a gente fala de legislações, né, tão novas e ainda tão incipientes, na verdade, né, a gente não tem muito base de antecedentes para falar sobre isso, né? A gente não tem uma jurisprudência firmada sobre o assunto. Então, a gente vai tateando, a gente tenta entender a lei, tenta, claro, todo o ordenamento jurídico e tenta aplicar de alguma forma. É claro que o encarregado, por ser o responsável, redundância, né? Mas ele tem responsabilidade em fazer e cuidar disso, e tratar e impor a empresa, ou fazer a empresa da melhor forma possível, implementar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, por outro lado também, a gente entende que assim, o encarregado, se ele não ele não muito provavelmente ele não vai ser o CEO da empresa, ele não faz parte dos sócios, ele não é o sócio majoritário necessariamente da empresa, essas decisões não dependem pura e simplesmente dele. Então é importante que a gente faça um pouco essa diferenciação entre o limite do que ele pode fazer ou não. A gente pode ter um DPO que, apesar de ter dado todas as indicações, ele tem tudo isso registrado, ele consegue inclusive comprovar isso, se for o caso. Olha, eu dei todas as indicações, eu coloquei todos esses parâmetros de tratamento de dados, a empresa não implementou, a empresa não seguiu, apesar de ter brigado em relação a isso. Então fica muito difícil pensar que ele vai ser responsabilizado pessoalmente numa situação como essa, por exemplo. Mas é claro que ele tem uma responsabilização ou uma responsabilidade possível em relação a desídia da parte dele no trabalho dele, não atendimento, por exemplo, de solicitações de titulares de dados. Isso pode sim se refletir de alguma forma pessoalmente para o DPO. E essa é uma preocupação muito grande, como você mencionou, né? Primeiro, quem vai ser esse DPO? É o CTO da empresa? Olha, apesar do CTO ser muito bem-vindo nessa posição, conhecimentos a respeito da área, tanto de segurança da informação, sistemas e etc., ser muito bem-vindo para o cargo de um DPO, é importante que ele tenha todo esse arcabouço jurídico também para lidar com isso. Então, o DPO ele precisa ter uma formação muito específica, que não é comum no mercado, pelo menos não por enquanto, que é um conhecimento técnico em informática, em sistemas de informação e tudo mais, bases de dados e tudo isso, e ao mesmo tempo um conhecimento jurídico muito bom, O né? jurídico tem que estar junto, né? Tem que ter ali o Exatamente. jurídico do lado do DPO para ir construindo ali a melhor maneira de estar dentro das normas e ser eficiente, né? Dentro da... Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa numa clínica pequena, putz, dificilmente ela vai ter um profissional como esse interno. E também você Assim que está contratar um profissional começando, É, custo, você, contra, você contratar e manter um profissional como esse, que é um profissional que vai ser caro, é um profissional gabaritado, também parece um pouco absurdo, né? Você exigir esse tipo de coisa sob pena de inviabilizar o negócio, de repente, né, da sim, pessoa. O que a gente isso vem já se construindo no Brasil, a gente já tem pessoas prestando esse tipo de serviço, mas na Europa isso é muito comum, já com a GDPR um pouco mais madura, o DPO as a Service. São empresas, enfim, de repente escritórios de advocacia e coisas assim, que prestam esse tipo de serviço. Assim como você pode terceirizar o jurídico da sua empresa, assim como você pode, enfim, terceirizar vários setores, inclusive o próprio CTO, de repente, da sua empresa pode ser terceirizado de alguma forma. Você tem uma empresa que presta sim. serviços nesse sentido, né, de tecnologia. Você tem também o DPO as a Service. E funciona muito bem, inclusive, porque se é um escritório, uma empresa que de alguma forma é especializada nisso,
Assume-se que ele tem uma preocupação com ambas as áreas e que ele vai conseguir, se não ele particularmente, mas ele tem quem consultar a respeito de dúvidas que surjam de todas as áreas possíveis. Uma outra alternativa, e aí já falando, por exemplo, de empresas maiores, é a formação de um comitê, por exemplo, relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente ainda vai ter uma figura do encarregado, mas ele tem um suporte de pessoas de áreas diversas que vão basear as decisões dele, que vão auxiliar ele, dar consultoria e tudo mais, sempre que for necessário. Um conselho mesmo, exatamente. E existe já a obrigatoriedade disso, Alan, de você, na sua empresa, independente do tamanho dela, mas você já programar de existir, né, um DPO e tem que ter esse comitê também? Como é que é essa parte regulatória para você formar a sua empresa, né? Porque isso tem que incluir no custo não só de quem está abrindo, mas de quem já está rodando há tempos, né? Você vai implicar uma novidade financeira aí, você vai precisar contingenciar. Como é que está isso na questão assim das exigências legais? É obrigado a ter? Até já sou obrigado, né? No caso, como já está em vigência. Como é que está isso aí? A princípio, o que a lei coloca para a gente é que a figura do encarregado é obrigatória, tá, Raul? Ela não entra no mérito, por exemplo, de ter um comitê, de ter um conselho, nada do gênero. O que ela coloca para a gente é a figura do encarregado mesmo. E isso é o que se espera, tá? E aí a gente está tentando, bola de cristal aqui, tentando prever o que virá. É claro que a gente vai precisar ver na prática como vai funcionar, mas espera-se que a lei de alguma forma seja flexibilizada, especificamente em relação aos pequenos negócios, né? Ao pequeno empresário, porque senão, de fato, de novo, né, a gente acaba inviabilizando o negócio da pessoa. Mais do que investir, de repente, no profissional médico aqui, no nosso caso, o cara vai ter que se preocupar em investir um cara para cuidar de LGPD e contratar, de repente, um profissional menos gabaritado para atender os pacientes, entendeu? Os médicos, né? Para poder ter pois então. Então, exatamente. Então, assim, a gente espera que venha algo do gênero, tá? Da autoridade nacional, que a gente tenha alguma elasticidade em relação a essa obrigação. Por outro lado, a questão do DPO as a Service pode funcionar muito bem, ainda que a gente não tenha, por exemplo, que a autoridade nacional não venha a desobrigar as pessoas de terem essa figura do DPO, do encarregado. Porque, assim como a gente tem em relação a vários serviços que são prestados para a empresa, isso pode sair muito mais barato para a empresa contratar alguém que seja especializado nisso e vai prestar esse serviço não só para ela, mas para diversas outras empresas, vai contratar isso a um custo muito menor do que contratar um profissional gabaritado desse, né? Com todos os custos que advenham daí, como, de repente, um CLT, coisas do gênero, né? Em relação acho que esse ponto aí que você colocou é perfeito, assim, em termos de planejamento, né? Mesmo você que já tem lá o teu negócio, você tem lá o teu laboratório, tem a clínica, ou quem quer montar. Porque acho que tem dois pontos importantes, né? Além de você terceirizar esse serviço, né? Você não precisa ter alguém interno, mas você tem alguém que está responsável pelos seus dados, tem um custo mais acessível, mas volto a dizer a questão da responsabilidade, né? Porque se algo acontece com esses dados, porque, assim, acho que uma preocupação que muita gente tem sobre os dados sensíveis em relação à saúde é sobre os planos de saúde, né? Você tem um histórico de saúde ou de doença, vamos dizer assim, e esse histórico, a depender de onde ele chega, você tem uma análise de risco para esse paciente. Então, se você analisar um risco alto daquele paciente, você ou não aceita esse paciente, né, pensando nos planos de saúde, ou você vai colocar um valor altíssimo para ele pagar. E isso é totalmente inconstitucional, enfim, você não tem isonomia nenhuma, né? Enfim, os mais idosos vão sofrer bastante, o fim da tendência de base. E quando você tem um estabelecimento de saúde, esses dados, eles quer queira, quer não, eles vão estar armazenados em algum lugar. E aí, quando você terceiriza esse DPO, você, além do custo, você tem um compartilhamento ou até uma transferência da responsabilidade. Como que você enxerga isso? Existe essa transferência da responsabilidade?
ou ela é solidária mesmo, ela acaba sendo compartilhada? Porque, vamos Assim, dizer, o dono da clínica teria que fiscalizar, não sei, estou sim. imaginando, ou as certificações, como você colocou, né, se já existem algumas, qual que é de que maneira ele pode se proteger? Porque eu contratei um DPO as a service, eu terceirizei. Mas, pô, será que essa empresa realmente está enquadrada? Eu tenho algum caminho para poder identificar isso? Tem alguma certificação? Tem as acreditações? ISO, enfim, como que você enxerga isso e como que já está rodando isso dentro do jurídico e na área de saúde? É, a gente, já de pronto, assim, a gente ainda não tem uma certificação oficial em relação à LGPD. Olha, essa empresa está conforme, ela tem o selo Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui. Isso não existe, a gente não Esses sabe se selos vai que nós vir a vemos existir. ainda são, porque tem alguns sites que já colocam algum selinho, né? Então, Pois ainda não é. é da agência. Tá. Uhum. Não tem nada Desculpa. oficial nesse sentido, né? E não, a gente não sabe se vai vir a ter, porque eu não sei até que ponto também a autoridade nacional vai, primeiro, ter braço para correr atrás de ficar fiscalizando e emitindo certificados do gênero, e mais do que isso, acaba sendo um risco também a partir do momento que ela coloca um selo que a empresa tem ali, um selo de qualidade LGPD, e eventualmente ela não foi capaz de Ela que está policiar e certificando. fiscalizar. Sim. Exato. Então eu não vejo isso acontecendo pelo menos num futuro próximo. Agora, a gente tem outros tipos de certificação, como você citou mesmo a ISO, né, a 27001, por exemplo, que são certificações em relação à segurança, a procedimentos, processos digitais, que são aplicáveis e são muito bons. Quando a gente fala, voltando lá para o começo da nossa conversa, né, uma Como clínica, um que é o número? consultório, Qual que é o número? 27001, ISO 27.001. 27001, isso. Bacana. A gente vai contratar, por exemplo, um servidor, que é muito comum hoje em dia. Você tem um servidor em nuvem, você não precisa ter todo aquele, né, aparato dentro da sua clínica. Você vai contratar uma Amazon, enfim, a gente tem várias alternativas aí no mercado. É interessante você verificar se, por exemplo, esses provedores, prestadores de serviços seus, estão certificados, porque ainda que você não tenha, não faz sentido você ter, pelo menos a princípio, você buscar um prestador de serviço que tenha esse certificado te dá alguma garantia em relação a, pelo menos, medidas que são adotadas por eles de segurança da informação, que não necessariamente correspondem à integralidade da LGPD ou do que a LGPD coloca para a gente, né? De fato, aí a gente precisaria de um certificado específico para isso. Mas, aí indo um pouco para a questão da responsabilidade que você colocou, né, Raul, e de fato isso é um ponto muito importante, eu vejo como até uma possibilidade interessante quando a gente fala na contratação de um prestador de serviço para isso especificamente. Porque você pode estabelecer contratualmente obrigações, responsabilidades desse prestador de serviço, desse DPO as a service que você tenha, de tanto em relação à qualidade dos serviços que são prestados, naturalmente, mas até de repente uma eventual indenização, porque, claro, a autoridade nacional ela vai buscar a clínica, a princípio ela nem tem como saber que você tem um determinado prestador de Sim. serviço que ele é o seu DPO, ela vai focar na clínica, mas isso não impede que de repente uma ação de regresso, né, ou enfim, falando em termos aqui, a clínica, uma vez multada ou sofrendo alguma forma de sanção, busque ir atrás desse prestador de serviço, desse DPO as a service, que ele se responsabilize, que reembolse a clínica de alguma forma por isso, né? Então, a gente consegue contratualmente criar mecanismos para trazer uma maior segurança. Claro, isso é 100%? Não, a verdade é que não é. E aí a gente entra um pouco naquilo que você mencionou de, putz, o ideal seria que a gente tivesse alguém que, mesmo contratando um DPO as a Service, que a gente tivesse alguém que conseguisse se comunicar com esse prestador de serviço, verificar, fazer alguma forma de auditoria de tempos em tempos, você não precisa fazer isso toda semana, mas eventualmente, olha, me informa quais são os dados, me informa o que vocês têm feito, vocês estão atualizados Relatórios com as novas periódicos, regulamentações. né? É interessante. Exatamente, exatamente. Não foge muito o que a gente faz ou deveria fazer em relação a vários dos nossos prestadores de serviço, né? Sim. Isso em relação aos DPOs as a service contratados, né, aos encarregados eventualmente contratados. Mas mesmo em relação às outras empresas que a gente venha contratar como prestadores de serviço, é interessante que a gente tenha, especificamente se você contrata, por exemplo, um TI, é importante que você tenha contratualmente
disposições estabelecidas que possibilitem que você tanto auditorie essa empresa também, porque ela vai tratar todos os seus dados, basicamente, ela vai ter acesso a tudo. Ao Sim. computador do médico ali, muitas vezes, putz, deu uma pane, ele vai entregar esse computador pro cara do TI contratado, e esse cara pode ter acesso completo ao HD dele, a um backup, eventualmente, o que ele vai fazer com esses dados. A gente precisa ter um cuidado de colocar isso contratualmente, até para mostrar do ponto de vista da clínica que ela está preocupada com isso. E isso é um dos parâmetros de análise da autoridade nacional. Se a gente tiver um evento aí, alguma vazamento de dados, por exemplo, desses dados sensíveis, a autoridade nacional ela pode, analisando isso, de repente, abrandar um pouco a multa que seria aplicada, se fosse o caso, se chegasse nesse caso, né? E mais do que isso, a gente tem que ter uma preocupação, porque lembra que o titular do dado, a lei, ela vem na ideia de a gente precisa dar essa possibilidade de autodeterminação para a pessoa. A pessoa ela precisa saber o que está sendo feito com os dados dela e ela pode, por exemplo, exigir que seja suspenso o tratamento de dados realizado. Então, você precisa que os seus prestadores de serviço também estejam sujeitos. Uma vez que você recebe essa solicitação do titular, você consiga obrigar eles a cumprirem isso também, a pagarem os dados, a mostrar para você onde estão os dados, o que eles fizeram com esses dados. São preocupações que a gente tem que ter. É claro, a gente não garante 100% assim, mas no mínimo, a gente colocando isso no contrato, a gente tem uma base para abrigar e para exigir esse tipo de coisa, né? Aham. Não, perfeito, né? Você contrata um DPO, mas você tem que prestar atenção em que tipo de contrato você está fazendo com ele, porque se qualquer Uhum. problema existir, você tem que ter a possibilidade de se calçar, né? Em termos de Com responsabilidade, certeza. eventual indenização. Não, eu acho que são as dicas importantes, que é justamente o que a gente busca aqui, né? Nesse bate-papo. Ah, eu tenho uma clínica, a gente já falou sobre contexto da LGPD, sobre o que é o DPO, onde ele se posiciona, sobre consentimento, sobre certificação. Acho que vem bastante conceitos importantes, né? Vários conceitos importantes que são aplicáveis ao dia a dia. E eu queria voltar só num assunto que a gente acabou passando um pouco rápido, mas acho que é bem importante, e você colocou um ponto que até fiquei um pouco surpreso, que é sobre o consentimento, das formas de consentimento, essa revogação do consentimento. E eu vou colocar dois pontos assim que eu acho que na prática são importantes, né? Primeiro você está utilizando hoje uma telemedicina, né? O Conselho Federal já tinha emitido uma resolução autorizando há algum tempo atrás, depois ele desautorizou a telemedicina, depois chegou a pandemia e reautorizou, né? Sim. Reeditou essa resolução e ainda está vigente. A gente vê uma série de empresas debruçadas nesse tema, né? No caso das empresas de TIs, né? Vendo como um nicho de mercado super interessante, como uma revolução, vamos dizer assim, e acesso, né? Há muita gente que não tem acesso, mas não deixa de ser um mercado e uma reserva de mercado. Se você tem uma empresa muito grande, faz uma telemedicina interna, ela consegue dominar algumas regiões do país que nenhum outro vai conseguir. Então, ela vai dominando cada vez mais. Mas, assim, só um, uma divagação aí. Mas voltando ao consentimento. Então, a primeira pergunta é: na telemedicina, como funciona esse consentimento? Eu posso gravar esse paciente, esse consentimento? Primeiro, que ele está consentindo de eu gravar a imagem dele, que isso pode servir, inclusive, como prova, né, de um prontuário, tá? Uhum. Se esse consentimento é válido, ou se eu teria um outro mecanismo, do ponto de vista prático mesmo. Ah, eu mando um e-mail, um WhatsApp, eu imprimo alguma coisa, mando. Só que na prática a gente sabe que o quanto mais simples, melhor, né? Quanto menos é mais. E, então eu queria que você falasse um pouco disso, para a gente pelo menos assim finalizar daqui a pouco, porque está acabando o tempo, mas com uma visão boa da LGPD, né? Como a gente pode aplicar isso na prática de médicos, né? E como as empresas conseguem se adequar com a telemedicina, dentro da lei, e conseguindo projetar os seus dados e tratar seus dados e armazenar de forma segura. Então, queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
É uma tarefa difícil, né, Raul? A gente, em 9 minutos, basicamente, consolidar tudo aqui. Mas vamos lá, vamos lá. E me interrompe e vamos tentar ser o mais claro possível, o mais breve possível. Eu acho que, primeiro falando da questão no geral, né, de como se adequar. Afinal, o que o consultório, a clínica, o médico tem que fazer para se adequar? Olha, a gente costuma seguir sempre um parâmetro de que, assim, primeira coisa é entender quais são os dados que eles tratam, quais são os dados que passam pela clínica. E aí a gente entra muito na ideia de ciclo de vida do dado, né? Onde o dado entra, o que é feito com ele, para onde ele vai, aonde se encerra e no final aonde ele é excluído. Chegando nesse momento e a gente tem todo o ciclo de vida do dado dentro do consultório. A gente precisa entender isso, a gente precisa fazer esse mapeamento. Olha, a pessoa que atende o paciente que chegou, ela vai levantar o documento dele, vai tirar uma cópia, pegar informações sobre o plano de saúde, vai transmitir algumas informações, inclusive para fins de pagamento, para o plano de saúde. Outras informações vão para um prontuário. A gente tem, de repente, a questão do prontuário eletrônico, né? Agora, principalmente com a telemedicina, enfim, essencial também. Olha, onde isso vai ficar guardado, como a gente vai hospedar, isso está de repente, outras informações sobre o paciente, isso está num servidor da Amazon, a gente precisa entender todo esse quadro, fazer todo esse mapeamento de dados, né, da empresa. A partir daí, e é isso, eu acho que a gente nem chegou a comentar aqui, mas uma das grandes coisas que a lei coloca é o princípio de adequação do tratamento de dados à finalidade que é proposta. Então, se você tem uma finalidade, enfim, você vai fazer um atendimento daquele paciente, é realmente necessário que você, sei lá, guarde, ou para quais fins é necessário que você guarde, de repente, o endereço residencial dele? Isso é necessário para aquela consulta? A gente precisa entender o celular dele ou alguma outra informação. Isso é necessário? E se necessário, para quais finalidades? Bom, vamos tomar o cuidado, então, de só usar esses dados para essas finalidades. E a partir daí, então, uma vez feito esse mapeamento, esse levantamento, entendidas quais são as finalidades necessárias para a empresa, a gente vai fazer, filtrar todos esses dados que são levantados. Vamos reduzir ao máximo, porque isso também é uma questão de reduzir os riscos que aquela clínica está sujeita. Se eventualmente um hacker invadir, ou, enfim, se a gente tiver algum vazamento qualquer, a gente tem menos dados vazados, isso é melhor. A gente tem um risco muito menor e está colocando em risco muito menos pessoas, ou menos dados de pessoas. Feito isso, a gente vai entender, então, bom, a gente já reduziu, já enxugou aqui bastante. O que a gente tem que fazer, então, para tratar esses dados para essas finalidades que a gente propôs? Vamos tentar enquadrar naquelas bases legais. Uma delas, por exemplo, é o consentimento que você mencionou. O consentimento ele tem que ser dado sempre? Não, na verdade, a maior parte das vezes não. O que a gente tem, inclusive, acho que eu acabei nem mencionando isso, por incrível que pareça, mas uma das bases legais para tratamento é justamente a tutela da saúde, quando a gente fala de procedimentos realizados por médicos e tudo mais. Então a gente tem lá, você mencionou, né, da telemedicina, começou ali, a gente está gravando, o consentimento do paciente que é dado ali, isso pode ser feito dessa forma? Olha, a gente tem algumas linhas aí sobre o tema, tá, Raul? E acho que, infelizmente, eu não vou conseguir te dar uma resposta absoluta. Mas, assim, a gente tem um entendimento, a princípio, de que isso tem que ser dado de uma forma expressa. E o que é esse expresso? Bom, ele precisa estar registrado, ele precisa estar, de repente, isso precisa ser escrito. Do meu ponto de vista, eu acho que um consentimento que é dado de uma forma muito clara, e a gente precisa ter esse cuidado de falar de uma forma muito clara com ele, com o paciente, né, com o titular desse dado, e a gente grave isso e demonstre que ele fez isso de uma forma consciente, clara, informada e livre, seria válido, não teria por que não ser, sabe? Mas, enfim, existem linhas de pensamento em relação a isso. Não sendo dessa forma, o que a gente poderia fazer? Exigir do paciente, de repente, por e-mail, desse o consentimento dele em relação a isso. O bom de a gente ter isso por escrito, qual é? É o fato de que, naturalmente, numa consulta, de repente, uma consulta de meia hora ou uma hora que seja, você perder um tempo grande explicando para o paciente tudo que vai ser feito com o dado dele pode não ser tão interessante, né? Então, a gente ter isso por escrito e o paciente acessar isso previamente, dar o aceite dele, dar o ok dele, por e-mail, que seja, pode ser mais viável, ainda que a gente tenha um trabalho maior, né, em relação a adequar esse tipo de coisa, no final pode ser mais bem-vindo do que o médico ter que ficar explicando para ele ali no atendimento. Mas
de novo, a gente tem outras bases legais, a gente tem dados que vão ser tratados por questão de obrigação legal do médico. A gente tem dados que vai ser tratados, por exemplo, por obrigação contratual. É claro que a gente precisa ver o caso real, mas a gente está falando aqui num plano das ideias. De repente, o fato dele enviar esses dados pro plano de saúde ou informar o plano de saúde a respeito da consulta que foi realizada para conseguir o pagamento, a gente pode encaixar isso não necessariamente numa necessidade de consentimento, mas justamente talvez num cumprimento de obrigação, numa execução de contrato ou alguma coisa do gênero. A gente precisa entender como é que vai funcionar, sempre dentro dessa ideia de a gente conseguir fugir um pouco do consentimento, porque de fato ele acaba se mostrando muito inviável em várias situações, né? Aí eu não lembro se eu perdi alguma coisa aí da pergunta. Era isso mesmo, a questão do consentimento, né? Que na telemedicina tem bastante assunto aqui, estou cheio de anotação, mas acho que vai ficar para uma outra oportunidade. A gente pode remarcar e falar bastante sobre isso, sobre prontuário eletrônico, né, sobre o tempo, né, o prazo que você armazena dados, enfim, tem bastante coisa para conversar ainda. Mas eu queria, assim, já são quase 9 horas, então queria começar o encerramento. Primeiro, agradecer mais uma vez você, a todo o pessoal lá do escritório, tá, que prontamente nos atendeu, aceitaram, gostaram, né, de participar. A gente vê a empolgação de vocês e a motivação em estudar o tema. Eu queria falar um pouco de blockchain também depois, para ver até que ponto ela pode ser útil, né, nesses dados, nesses contratos, né, nesse armazenamento de dados sensíveis, né, em relação à saúde, se realmente isso pode ser um futuro próximo, para que caminho nós estamos seguindo, para onde nós vamos aí dentro da tecnologia, o que a lei está prevendo, tudo isso. Eu tenho bastante curiosidade de saber de vocês, mas a gente já falou bastante, né? Então a gente pode remarcar, depois a gente faz uma nova divulgação. Eu quero agradecer fortemente a vocês, tá? Eu queria que você finalizasse aí com alguma frase ou alguma consideração final que você queira deixar aqui para a gente. Bom, antes de mais nada, queria agradecer de novo a Guardmed aí, o agente do CB Associados, tanto eu quanto o Rodrigo Borges, né? A gente fica sempre muito feliz de poder falar sobre esse tema. Como você mencionou, né? A gente gosta muito disso. Acho que, mesmo que eu não fosse advogado, eu acho que eu acabaria estudando um pouco, porque é um tema que é do meu interesse, sempre foi. Então, é sempre um prazer falar a respeito e estou super à disposição para falar de blockchain. Vamos incluir, inclusive, o Rodrigo, que ele é o cara que manja muito disso, né? Sabe tudo. Eu acho que vale a gente marcar uma outra. A gente está super à disposição para quando vocês quiserem, tá? E aí, bom, uma frase assim para terminar. Eu acho que eu não sou tão bom nisso, na verdade, em citações, mas eu acho que eu gosto sempre de ressaltar que a LGPD ela vem para melhorar as relações que a gente tem com as empresas que atendem a gente, com os consultórios, com, enfim, todas as pessoas que atendem a gente, e para melhorar, e aí do agente do ponto de vista profissional, para melhorar também o atendimento que a gente dá para os nossos clientes. Eu acho que essa é a ideia, a gente trazer transparência para as relações, e transparência é sempre muito bem-vindo. A gente a ideia não é que isso atrapalhe nada. A LGPD vem para somar, vem para ajudar. Claro que vai depender de uma adequação e a gente vai ter que se adaptar. E a maior dificuldade, na verdade, é a mudança cultural. A gente entender que nossos dados são bens nossos. Eles não são. A gente não pode abrir mão deles, como você mencionou no começo da conversa, né? Se um serviço está sendo prestado de graça é porque você é o produto. E esse produto tem valor, e a gente precisa dar o valor que é merecido, o valor que é importante, né? A gente precisa entender esse valor. Acho que fica um pouco, eu fico um pouco por aqui. Acho que foi muito rico, eu acho que é por aí, viu, Alan? Você resumiu bem, né? O valor dos nossos dados. E a lei está aí para isso. A lei, senão, não teria motivação nenhuma para se legislar em relação a isso. E a cultura, eu acho que vai ter um período ainda, né? Alguns anos, eu acho que para isso se consolidar. Claro. Então, os mais jovens hoje, eles já entendem que para baixar um aplicativo, ele tem que deixar os dados e tal, e isso virou automático. Mas virou automático até que ponto? E hoje existe uma questão que se você não fornecer os seus dados em algum momento, você não consegue ter o serviço, né? Até aí, ok, você forneceu.
Mas e depois? Né? Então eu tenho que dar o meu consentimento ou não, que é aquele termo que você utilizou até, que é autonomia, né? Autodeterminação, Autodeterminação. Uhum. você saber o que vão fazer com seus dados, autorizar ou não, aí fica a seu critério. Então, eu acho que essa é a Exato. mensagem principal que fica. Obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que entraram aí na live. A gente vai deixar disponível qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, podem mandar um direct aqui para nós. A gente encaminha para o doutor Alan, o pessoal do escritório lá. Quem quiser saber mais sobre o GuardMed, sobre a plataforma de proteção profissional nossa, o que a gente disponibiliza, é só acessar, mandar direct também, que a gente está sempre disponível a atender. Tá certo? Alan, obrigado mais uma vez. Vou encerrar, tá certo? E até uma próxima. Até mais, Raul. Obrigadão, cara. Até mais. Tchau, tchau.